Bom dia, tudo bem? O ES Rural de hoje traz um clássico da literatura brasileira. Vamos seguir pelas caminhadas ecoliterárias na companhia romântica do escritor Guimarães Rosa. Fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes de minha vida. Como médico, aprendi o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. E para acompanhar esse bate-papo bacana, tem a receita de um café irlandês, mas de um jeitinho bem brasileiro. Você vai precisar de uma xícara de café concentrado, uma colher de sopa de rapadura ralada, uma dose de uísque e chantilly para finalizar. Tem ainda a agroindústria de pães das mulheres de Meia Légua, no município de Santa Leopoldina, região serrana capixaba. Foi identificado os produtos como banana e aipim, onde teve-se a ideia de ofertar, né, no PA e outras políticas públicas, doce de banana, o pão de aipim, algo que eles compram da própria região. Já compram daqui, né, dos próprios maridos, na verdade eles vendem a preço de custo. Um bate-papo sobre agroindústria com quem entende do assunto. Grande parte das vezes começa como um aproveitamento mesmo, né, dentro da propriedade de algum produto. Então faz para consumo próprio, para consumo da família, para consumo dos vizinhos próximos. E quando se vê uma oportunidade daquele produto que era elaborado só para autoconsumo, digamos assim, né, ele tem um potencial de comercialização, aí se começa... né? É como se fosse uma coisa natural, vai acontecendo, né? Então, naturalmente, esse produto começa a ir para o mercado local, para a feira do município, para mercearias próximas, enfim. E mais, a história de uma produtora de mel do município de Ibiraçu que morre de medo de abelha. Tenho medo da abelha, mas, né, não sou alérgica, né? Picadas de abelha não é bom para a saúde também, até a picada da abelha é bom para a saúde, sabia? Tá? Ele é ótimo para quem tem problema de reumatismo. Então... Viu só quanta coisa bacana? Fique bem à vontade aí, porque o ES Rural está entrando no ar. Olá, tudo bem? O ES Rural de hoje começa falando da força da mulher rural capixaba. Na comunidade de Meia Légua, município de Santa Leopoldina, região serrana capixaba, tem um grupo de mulheres que resolveu colocar a mão na massa, literalmente. Elas produzem pães deliciosos, doce de banana, tudo feito com ingredientes colhidos ali mesmo, nas propriedades do entorno. Nos pés da cachoeira que fica instalada a agroindústria do Grupo de Mulheres de Meia Légua, em Santa Leopoldina. Aqui, elas põem a mão na massa literalmente. Produzem pão caseiro, doce de banana, mais renda e qualidade de vida. São 12 mulheres que se juntam uma vez por semana, numa rotina que começou há 5 anos. A gente começou a fazer os pães, né? Teve entrega, assim, uma boa entrega, né? A gente o coisa que a gente não está trabalhando pela associação aqui de Meia Légua, a Promel, né? A gente trabalha pela Associação de Luxemburgo, né? E graças a Deus estamos tendo nossas vendas, né? Nossas entregas certas, né? Hoje vocês vendem para onde a produção daqui? Hospital, Itanguá, Apaio e Semeate, né? Tem possibilidade de crescer e conseguir vender mais? Como é que tá? Temos. Os ingredientes usados nas receitas são produzidos ali mesmo na comunidade. O aipim que vai na massa do pão e as bananas que são transformadas no doce são cultivados por agricultores da região. Foi identificado os produtos como banana e aipim, onde teve-se a ideia de ofertar, né, no PA e outras políticas públicas, doce de banana, o pão de aipim, algo que eles compram da própria região. Já compram daqui, né, dos próprios maridos, na verdade eles vendem a preço de custo.
Os 384 pães e os 40 quilos de doce de banana produzidos aqui toda terça-feira são entregues a 4 entidades de Santa Leopoldina. Todas as entregas são feitas via Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Em 2009, com o surgimento das políticas públicas de comercialização da agricultura familiar, já tinha-se ideia de trabalhar com o grupo. Em 2010 iniciou-se e, graças a Deus, até hoje vem trabalhando muito bem. O pessoal está satisfeito, a princípio. Mais do que garantir um dinheirinho extra, o trabalho aqui ajuda a melhorar a autoestima dessas mulheres. Enquanto mexe o panelão cheio de doce de banana, Zildinha consegue melhorar a qualidade de vida. É igual eu te falei, ou ri ou chora, né? Porque não é também tão fácil, mas nada é fácil, né? Tudo tem seus altos e baixos, né? Mas vale a pena. E é essa a receita usada pelas mulheres de Meia Légua para produzir mais dignidade. O segredo é a união e a parceria, né? De fato, um exemplo que mostra a força feminina no rural capixaba. E para falar sobre a agroindústria, nós convidamos uma mulher. Raquel Quante Dias é extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. Ela conversou com o ES Rural e traçou um panorama sobre a agroindústria no Espírito Santo. Vamos ver a entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com Raquel, que é médica veterinária do INCAPER e atua na área de agroindústrias. Raquel, qual a importância da agroindústria no cenário rural? Bom, a gente tem a questão da agregação de valor aos produtos primários, que em sendo processados, eles adquirem um valor comercial superior aos que são in natura. E com isso, a renda das famílias tem um incremento significativo com a produção desses produtos processados. Quais os benefícios das agroindústrias para as famílias no campo? Os benefícios decorrentes do próprio aumento de renda da família, a integração da família, que normalmente as mulheres começam essas atividades, mas a família depois como um todo participa, e enfim, seria para o meio rural hoje uma importância muito significativa para a questão das mulheres e dos jovens. Os jovens têm se interessado cada vez mais em permanecer no campo em função do interesse despertado por atividades que envolvem não somente o plantio, colheitas, enfim. Então, os jovens têm sido também bastante têm sido beneficiados com essas novas atividades no campo. E qual o panorama das agroindústrias no Espírito Santo? Quais os principais produtos produzidos? Há algum tempo atrás, até uns 10 anos atrás, nós tínhamos essencialmente a produção de doces, geleias, compotas, conservas, que de 10 anos para cá a gente tem observado um grande crescimento na área de produção de queijos, de produtos de panificação, são os que têm tido mais crescimento, ainda que os outros também permaneçam crescendo. Então, a gente tem cada vez mais a produção daqueles produtos essencialmente elaborados do plantio direto, que são derivados das frutas e das verduras, e um crescimento significativo de queijos, e não só queijo Minas ou queijo Minas padrão, de queijos diversificados, de iogurtes mais elaborados, então de produtos que estão sendo mais elaborados. E panificação, nós temos tido um aumento bem significativo também, principalmente quando a gente fala em grupos de mulheres. E esses produtos, eles são comercializados mais em âmbito regional, onde eles são produzidos, ou isso já tem extrapolado esses limites? Inicialmente, o comércio ele fica limitado à feira municipal, à venda a domicílio, direto para os consumidores, e muito local e regionalmente. Ainda, mesmo com o passar do tempo, a gente percebe que esses empreendimentos eles limitam um pouco o comércio dentro desse âmbito. Mas nós temos assim, também experiências de agroindústrias que já tanto saem para outros municípios,
estados e até para outros países. Então, nós temos pequenas agroindústrias que, inclusive, exportam. Né? Não é uma realidade para todas, né? Mas nós temos todos esses âmbitos de comercialização. Local, regional, nacional e exportação. E também nós temos uma importante forma de comercialização, que são os programas, né, de comercialização das políticas públicas, o PAA, o PNAE, né, que a gente observa assim, muito claramente, depois do PNAE principalmente, o grande desenvolvimento que teve a agroindustrialização desses produtos, né, no nosso meio rural. E o que é necessário para colocar em funcionamento uma agroindústria? Olha, via de regra, o início desses empreendimentos são quase que imperceptíveis e até involuntários, né? Grande parte das vezes começa como um aproveitamento mesmo, né, dentro da propriedade de algum produto, então faz para consumo próprio, para consumo da família, para consumo dos vizinhos próximos, e quando se vê uma oportunidade daquele produto que era elaborado só para autoconsumo, digamos assim, né, ele tem um potencial de comercialização, aí se começa... Né? É como se fosse uma coisa natural, vai acontecendo, né? Então, naturalmente, esse produto começa a ir para o mercado local, para a feira do município, para mercearias próximas, enfim. Só que aí, quanto a isso, aí as agroindústrias, né, mesmo nessa fase inicial e assim, quando se tem uma visão futura de aumentar esse negócio, já tem que pensar um pouco mais em algumas questões de ordem legal para formalizar esse empreendimento. Né? Então, existem legislações de âmbito federal, de âmbito estadual, né, de que trabalham a questão de produtos processados, né, para o consumidor, que você não está vendendo diretamente, né, que já está lá no supermercado, lá no mercadinho, ou no PAA e no PNAE, são as questões principalmente de ordem sanitária. Então, dependendo do tipo de produto, se for de origem animal, ele tem que ter um registro no Serviço de Inspeção Municipal, ou no Serviço de Inspeção Estadual, ou no Federal, que é o SINCI ou CIF. Né? Se for de origem vegetal, como os pães e biscoitos, tem que, e as conservas, as geleias, enfim, procurar a vigilância sanitária municipal, né, para o fiscal da vigilância, né, te acompanhar, verificar se o seu ambiente de processamento está adequado, se o seu produto está apto para ir para o comércio, né? As bebidas também tem que ter registro, né, no Ministério da Agricultura. Então, são alguns pequenos cuidados assim, que se tem que pensar, embora, né, tenha que se talvez haver algum investimento, alguns outros procedimentos, mas que são necessários para se comercializar esses produtos. Né? Mas o INCAPER está aí em todos os municípios para auxiliar todo esse processo de formalização também das agroindústrias. Que potencial enorme que o Espírito Santo tem para desenvolver a agroindústria, hein? Bem, o ES Rural volta daqui a pouquinho com a receita de um café irlandês preparado de um jeitinho bem brasileiro. Uma xícara de café duplo. Aqui a gente vai usar a rapadura para ficar com um sabor especial. E tem ainda um bate-papo sobre o escritor Guimarães Rosa. Fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes de minha vida. Como médico, aprendi o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com o retorno do ES Rural. Aguarde um instante só. O ES Rural está de volta. Agora me diz uma coisa, você já viu algum produtor de mel com medo de abelha? Pois você vai conhecer agora a história de Dona Edneia, de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Se tem uma pessoa que sabe adoçar a vida, é a Dona Edneia. Ela e o marido resolveram criar abelhas há 12 anos. Dona Edneia enfrentou o medo e a dor das picadas e hoje fala com propriedade sobre o assunto. Tenho medo da abelha, mas, né, não sou alérgica, né, picadas de abelha
é bom para a saúde também, até a picada da abelha é bom para a saúde, sabia? Tá? Ele é ótimo para quem tem problema de reumatismo. Então, e aí nós começamos a trabalhar e graças a Deus, vamos dizer assim, de 12 anos para cá, a gente acompanha tudo que a gente produz e o que a gente ganha, os nossos ganhos, e a gente vê se tem lucro. A lucratividade é muito boa. Começou justamente por uma dificuldade lá na roça, né? A dificuldade da questão de que a gente produzia café e pimenta. E aí veio a questão da pouca água, né? A falta de água, a escassez. E aí nós resolvemos mudar de ramos. E graças a Deus... Aí investiu na apicultura? Investimos na apicultura. Nós começamos, sempre a gente começa com 1, 2, aí vai aos poucos, né, aumentando a produção. Hoje nós estamos com 80 colmeias, né? Já temos a nossa casinha de produção, temos uma lojinha lá no município também, onde a gente expõe os nossos produtos. E hoje trabalha com mel e conhece todos os benefícios do mel? Tem que conhecer. Me conta alguns. A questão do pólen, né? Eu falo que um dos produtos, assim, é um dos produtos mais caros que a gente vende, da abelha, mas por quê? Porque ele é um produto bom, assim, para a questão da imunidade baixa, colesterol, triglicerídeo, que é uma coisa assim, que eu falo assim, a maioria das pessoas compram quando você fala assim, é bom para colesterol, é bom para triglicerídeo, porque a gente tem muito isso, né? Mas isso, temos também o própolis, tanto em gota como spray, né? Só que o gota só é bom para antibiótico, como antibiótico, né? E o spray, ele tem outro complemento junto, que é o rumã, que é bom para a garganta. E temos o mel puro, tanto em sachê, como litro, como em bisnaga, e temos ele também em pote, com favo. Agora, mel a gente só come de vez em quando, mas ele é um alimento que pode ser introduzido na rotina, né? É todos os dias. Ele deveria ser usado todos os dias, porque ele não é um remédio. A gente não tem que tomar o mel como remédio, né? Mas sim como uma coisa assim, para prevenir a gripe e outras coisas. A dona Edneia soube enfrentar o medo e deixar a vida doce feito mel. Por falar em doce, em coisas gostosas, chegou a hora do nosso quadro Fogão a Lenha. Você vai aprender a fazer um café irlandês, mas de um jeitinho bem brasileiro. Dizem que o café irlandês foi inventado para aquecer os passageiros dos voos que cruzavam o Atlântico em direção à América do Norte. Segundo a lenda, o responsável pelo restaurante resolveu acrescentar uma pequena dose de uísque ao café servido no avião. Um passageiro perguntou se era café brasileiro e disseram a ele que não, que era café irlandês. Mas vamos deixar a história de lado e aprender logo a fazer essa receita. Vamos lá! Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer uma variação do drink conhecido chamado irlandês. Esse é o irlandês da roça. Você vai precisar de 1 xícara de café concentrado, 1 colher de sopa de rapadura ralada, 1 dose de uísque e chantilly para finalizar. Você pode comprar o chantilly e spray no supermercado. Vamos lá. 1 xícara de café duplo. Aqui a gente vai usar a rapadura para ficar com um sabor especial. E 1 dose de uísque. Misture tudo. E finalize com chantilly. Está pronto o irlandês da roça, um drink para maiores. Uma boa pedida para o inverno, hein? Principalmente se for acompanhado de um bom livro. E que tal um romance? O ES Rural traz para você um pouquinho de Guimarães Rosa numa caminhada ecoliterária que é um verdadeiro convite à leitura. Fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes de minha vida. Como médico, aprendi o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Mércia, por que Guimarães Rosa? Guimarães porque eu nasci, na terra natal de Guimarães Rosa, Cordisburgo, que é uma cidadezinha pequena que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E como eu sou da terra de Guimarães Rosa, eu tive interesse em conhecer mais sobre o escritor conterrâneo. Como é que a literatura entrou na sua vida?
A literatura entrou através de um projeto feito por uma prima de Guimarães Rosa, chamada Carolina Guimarães. Ela foi visitar o museu, né, a Casa de Guimarães Rosa, que hoje virou museu, e viu a necessidade de se ter no museu alguns guias que pudessem contar a história da casa e também contar a história das obras de Guimarães Rosa. Foi quando, em parceria com as escolas lá da região de Cordisburgo, ela resolveu juntar uma turma de alunos adolescentes e dar um curso de contadores de história. Então ela contratou, né, 2 professoras de Belo Horizonte que eram conhecedoras da obra de Guimarães Rosa para dar esse curso para a gente. E desde então a gente passou aí ao museu e ficar lá explicando o museu para os turistas, e ao final de cada visita a gente narrava um pequeno trecho das obras de Guimarães Rosa. Mestre, também existem as caminhadas ecoliterárias. Como é que elas funcionam? Então, o primeiro projeto que começou lá em Cordisburgo foi esse do grupo de contadores de histórias Miguelim. Então, com esse projeto no museu, contando histórias, né, no museu para os turistas, ele foi ganhando uma amplitude maior e a gente começou a sair aí a convites, né, em universidades, a escolas, divulgando a obra de Guimarães Rosa. A partir disso, o projeto foi crescendo, novos integrantes foram sendo introduzidos ao grupo, né? Novas turmas foram sendo lançadas a cada ano, e a gente sentiu a necessidade também de estar mostrando ao público interessado os locais reais onde Guimarães Rosa descrevia suas histórias. Então a gente fez uma pesquisa detalhada na região de Cordisburgo e lá a gente identificou vários locais que Guimarães Rosa descrevia em alguns textos de sua obra. Então a gente montou as caminhadas ecoliterárias de acordo com alguns contos, algumas histórias que a gente encontrou nas obras. Mas não é também só contação de história, parece que tem um violeiro também. Isso, a contação de história tem um lado ecoliterário também, chamando atenção para se preservar a natureza, né? E tem a questão do violeiro, que sempre ele vai estar dando uma introdução que tem a ver com a história, com uma música. Tem um especialista na obra de Guimarães Rosa que vai fazer um resumo daquela história a ser contada, e aí, em seguinte, a gente tem o narrador que faz a descrição conforme está no livro. Nosso grupo é formado por 8 pessoas, um conhecedor da obra de Guimarães Rosa, um violeiro e 6 contadores de histórias. E quantas pessoas vocês já atenderam? Olha, nós já atendemos grupos bem grandes. Geralmente, a gente atende são escolas, são estudantes, né? Grupos de escolas, de ensino médio, universidades. E também, em Cordisburgo, sempre acontece a Semana Rosiana, que é um evento anual, né? Já está marcado no calendário da cidade. É um evento cultural anual que acontece sempre entre os meses de junho e julho, que a gente comemora a data de nascimento do escritor, que é 27 de junho. E nesse evento é uma semana de acontecimentos relacionados à literatura de Guimarães Rosa. Então tem estudiosos que vão para lá, a gente tem mesas redondas, a gente tem palestras, contação de histórias, teatros, apresentações culturais, músicas, né, grupos folclóricos, tudo que tem a ver com cultura, e tem um dia que a gente tem a caminhada ecoliterária. E a gente já recebeu, certa vez, 450 pessoas que nos acompanharam caminhando pelas estradas de Cordisburgo e ouvindo Guimarães Rosa. Belíssimo, hein? Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim. Participe você também do nosso programa. Envie a sua sugestão para esse e-mail que aparece no vídeo, esrural.tve@rtv.es.gov.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.